amigos do esporte, muito boa tarde para você que acompanha o Fala Cidade aqui do SBT, agora em HD. Entra no ar o quadro Esporte Correio para você de todas as quintas-feiras e sempre com uma programação esportiva especial e sempre trazendo um convidado também muito mais que especial. Hoje eu trago aqui, se eu falar para você o nome dele, o Agdi Rodrigues Mourão, você não vai saber talvez quem seja, né? Mas se eu falar o técnico Castanhal, técnico do nosso Águia Sub-17, técnico de muitas escolinhas aí. Ô Castanhal, boa tarde aos amigos do Esporte Correio. Boa tarde, amigos do Esporte Correio. É um prazer imenso estar aqui com essa equipe maravilhosa. Vamos lá, Castanhal, começando o programa, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho aí da sua carreira. Você começou como jogador ou já foi direto como técnico? Conta um pouquinho para quem não conhece o Castanhal. Eu já joguei futebol na primeira divisão, em quase todos os clubes da primeira divisão de Marabá. E há uns 10 anos eu parei de jogar futebol e entrei nessa parte, né, de técnico de futebol, que foi trabalhando no projeto Amigo de Deus, da Igreja Batista. E depois o pessoal do Ferreirinha e Galvão me fizeram um convite, né, fizeram uma proposta, e a proposta eu gostei. E eu hoje estou no Águia fazendo esse trabalho com essa categoria de base, que começa do 17, já fui técnico tanto do Sub-17 como também do Sub-20. Pois é, a gente conhece o trabalho do técnico Castanhal, que inclusive já fez um trabalho brilhante com outras escolinhas de Marabá, o Amigos de Deus, como ele disse, mas foi no Águia de Marabá uma grande ascensão, inclusive o Águia batendo na trave, quase conseguindo essa vaga aí para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ô Castanhal, foi uma grande decepção ou você acredita e avalia que foi um trabalho muito bom que foi feito e que talvez que não fosse da vontade de Deus nesse momento? Com certeza, meu irmão. Foi um trabalho... Depois que passou toda aquela tristeza da nossa desclassificação, eu cheguei à conclusão que o trabalho foi muito bem feito, o índice muito alto, né? Saldo de gol lá em cima, ganhamos do Paysandu, ganhamos da Desportiva, entendeu? Mas quando chegou na semifinal, que era justamente um adversário que a gente achava teoricamente que era fácil, mas batemos de frente com um time que vinha muito bem preparado. Eles se classificaram, inclusive, com 17 pontos. O menos de todos, foi em quarto lugar se classificaram. Só que ele surpreendeu todo mundo. Não foi só nosso time, não foi só o Águia, mas como também o time da Tuna, que nunca tinha perdido lá no Souza. Pois é, e inclusive, né, bateu o Remo lá na final, né, por 1-0, o jogo lá em Belém, né? Justamente. Então, muitas vezes a gente não valoriza um trabalho que foi feito com isso aí, mas a quantidade de jogadores que o Ferreirinha gostou muito, inclusive alguns já vão para o profissional ano que vem, né? Citei pelo menos o nome do William Bruno, que foi um destaque muito grande, o garoto de 2002, 16 anos. Tem o zagueiro Kevin, lá de Tupiranga também, que já vai para o profissional também. E fora outros também. Então, foi um trabalho, uma safra muito boa, descoberta de grandes valores, já para ser agregado no futebol profissional do Águia esse ano que vai se iniciar em 2019. Com certeza. Agora, a que se deve esse grande trabalho, Castanhal? Você acredita que foi toda uma estrutura que foi dada, foi muito amor desses, entre aspas, aí, os nossos moleques do futebol? Como é que você avalia esse time que veio com uma ascensão muito grande nesse campeonato? A princípio, não houve uma estrutura a princípio, né? Porque o Águia profissional estava trabalhando, quando a gente começou o trabalho em fevereiro, o profissional ainda estava trabalhando no estádio, participando do Campeonato Paraense. Então, o mesmo pessoal que trabalha comigo é o mesmo do profissional. O treinador de goleiro, massagista, essas coisas. Então, eles estavam lá. Eu tive que começar, para poder iniciar um trabalho, eu sozinho iniciei o trabalho, né? No campo da Madecil, selecionando e tal, para chegar numa faixa de 23 jogadores. Quando o Águia profissional terminou o trabalho, aí não, aí vai a estrutura todinha que estava no profissional, né? Foi me dado todo esse suporte, a gente foi para o estádio de Oliveira, a diretoria não mediu esforços, inclusive, eu quero salientar isso aí, que nunca tinha, o time do Águia, na base, nunca tinha trazido tantos jogos para Marabá. Com certeza. Entendeu? Isso é verdade. Isso valorizou muito. A gente teve um jogo que a gente precisava golear, que é contra o Estrela, e aconteceu que foi 7-0, entendeu? E foi descoberto isso aí, essa valorização de trazer, mesmo que a despesa fosse grande, mas que trouxesse, isso facilitou muito o nosso trabalho, entendeu? Então, eu fico muito feliz com o apoio que a diretoria deu, né? Dando toda essa estrutura
principalmente na parte financeira, de trazer esse time que era o nosso mando de jogo, ao invés de ser em Belém, trazer para Marabá. Agora me fala aqui um segredo de técnico, né? O que o Castanhal fazia ali, que a molecada jogava para cima, sempre fazendo muitos gols, inclusive, salvo engano aí, o Águia foi um dos times com mais saldo de gols nessa competição, né? Ah, justamente. São os esquemas táticos, né? Nós começamos no 4-1-4-1, aí depois voltamos para o 4-3-3, entendeu? E você vai ver, o saldo de gol é imenso, entendeu? A média de gol é muito grande, de uma faixa de 3,5, entendeu? Por partida. Isso, além, claro, do esquema, eles entenderam o esquema tático, né? Para ele poder funcionar, eles abraçaram mesmo, entendeu? Quando uma equipe abraça o esquema tático, que obedece mesmo, o resultado vem imediatamente. O que esses novos técnicos aí, a gente vê aí que são técnicos novos no Brasil, eu citava agora há pouco com você em off, a gente falava do Barbieri aí do Flamengo, do Guilherme que está no Paysandu aqui do Pará, né? Qual é essa metodologia que os técnicos estão usando hoje? É velocidade? Os antigos pontas estão voltando? Seria isso, Castanhal? Justamente, você falou correto. O Guilherme, do Paysandu, eu me identifiquei muito com ele quando ele chegou e disse como é que ele gostava de trabalhar, que são esses dois velocistas, né, que são pelos lados. Esse jogador do lado é que quebra todos os esquemas táticos do time. Quando esses jogadores que jogam pelas laterais, pelo lado, eles conseguem fazer essa função de atacar e saber fechar pelo meio, eliminar as possibilidades da jogada do adversário pelo lado, você, bem dizer, você encosta o time lá na defesa deles e pode ter certeza, o índice de gols do nosso time foi tão grande que mostra que o esquema tático é esse que era o segredo do nosso time. O lateral, ele tem que ser ofensivo ou defensivo no teu time? Os dois. Tem que fazer as duas funções. E graças a Deus, meus laterais, inclusive um deles lá chamou muita atenção do Ferreirinha, né? E do Galvão, que é o Jailson, um garoto que tem tudo para ser profissional, tudo mesmo, entendeu? Saber apoiar e saber defender. O futebol moderno hoje não permite mais que exista um jogador que faça só uma função. Ele tem que ser polivalente. O jogador tem que saber fazer mais de uma função, entendeu? Essas coisas que hoje em dia, que você viu na última Copa do Mundo, times pequenos surpreendendo os grandes. Então, eu creio que muitos treinadores, entendeu, estão vendo isso aí e vão ser aplicados, entendeu? Então, são as renovações dos esquemas táticos que estão fazendo com que muitos treinadores novos, como você citou aí, né, entendeu? Que estão surgindo aí justamente por causa disso, do sistema tático revolucionário e muita ousadia para botar em prática. Muito bem, eu fiz essa pergunta para o Castanhal sobre os nossos laterais aí, porque particularmente eu vi uma grande falha no time do Tite, da seleção brasileira. Por exemplo, o Fagner, ele não é e nunca foi um lateral ofensivo, pelo menos no meu conhecimento de futebol, nunca vi o Fagner sendo ofensivo, ele é mais que defensivo e tem falhas como defensivo também. E nós perdemos muito cedo o Marcelo, né, que é um lateral ofensivo. E aí o Brasil perdeu com a saída do Marcelo por conta, né, que o outro lateral que substituiu o Marcelo, ele não conseguia atacar. E nós precisamos do lateral, como disse o Castanhal, subindo, defendendo e fazendo as duas funções. Justamente, bem colocada a sua posição aí. O futebol moderno, como eu acabei de falar, um jogador não pode fazer só uma função, nem só defensiva e nem só ofensiva. Ele tem que saber fazer as duas funções. Aí a coisa funciona, entendeu? Tanto você ataca bem, como você defende bem. Muito bem, só para a gente finalizar, Castanhal, o nosso programa é curto, mas é muito bom. Quem gosta de esporte sempre fica ligado até o final nesse bate-papo. Eu gostaria que você pudesse falar dos seus projetos aí para o futuro. O Águia vem aí, como é que está essa movimentação, o trabalho de vocês? Esse ano eu vou começar mais cedo, como eu tinha falado para você em off aí. Agora vai começar o Campeonato Marabá em Sub-16, que é justamente a idade do Sub-17 para o ano que vem, né, que é 2002, 2003. Então já vou começar a trabalhar agora, selecionando, agregando, sabe, anotando, para quando for no início de janeiro, eu já começar a fazer esse trabalho já, com esses garotos que eu tenho em mão, já treinando, pensando para o campeonato que deve começar em março ou abril. Muito bem. Quer mandar um alô aí, fica à vontade. Você tem muitos grupos, muitos amigos aí, pode ficar à vontade. Pessoal, muito obrigado aí por tudo que vocês têm dado esse apoio para a gente aí, pelo trabalho lá no Estádio Zinho Oliveira, a torcida, né? Muito obrigado. E eu creio que a torcida do Águia, com certeza, esse que aconteceu vai marcar. E o profissional vem aí justamente para fazer você lembrar disso aí.
Muito bem, muito obrigado, Castanhal, presente aqui no Esporte Correio, todas as quintas-feiras, a partir do meio-dia, com o Marcinho Lira, tem o Fala Cidade, e logo, na sequência, você tem dentro do Fala, toda quinta-feira, o quadro Esporte Correio. E eu agradeço pela audiência e até quinta-feira. Até lá, tchau.